Olá, eu sou a Tainá Farfan e começa agora o JR Entrevista. Hoje aqui comigo está o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, Celso Pancera. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui no JR. Tainá, eu que agradeço o convite, uma enorme satisfação estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Presidente, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que é e qual que é a importância do Sistema Nacional de Fomento, que é representado justamente pela associação. Como ele atua para ajudar a melhorar a qualidade de vida da população? Então, Tainá, é uma sopa de letrinhas, né? É a BDE, a SNF, né? A BDE reúne os bancos públicos, as agências de fomento, as agências estaduais de fomento, os bancos de desenvolvimento, que também são públicos, e cooperativas que prestam serviços bancários. Também o SEBRAE. E tem o caso da FINEP, que é uma empresa pública, que é uma agência de financiamento à inovação e à ciência no Brasil. No total, são 34 organizações financeiras que atuam naquilo que nós chamamos de Sistema Nacional de Fomento. É por onde corre, né, o financiamento ao desenvolvimento do Brasil. Os grandes programas sociais, os grandes programas do governo, né, como o financiamento à agricultura, agora esse programa chamado Nova Indústria Brasil, que o governo Lula lançou, né, que é para a retomada da industrialização no Brasil, o financiamento, a maior parte do financiamento habitacional, o microcrédito, né, tudo ele passa por esse sistema chamado Sistema Nacional de Fomento. As pessoas talvez não tenham noção, mas elas em algum momento do seu dia a dia cruzam conosco, né, com o sistema fazendo compras, financiando alguma coisa, um carro, uma casa. A gente consegue dar mais exemplos práticos, assim, presidente? Na prática, como que o microempreendedor, o comerciante, o agricultor, eles podem procurar financiamento junto ao poder público? E também qual que é a diferença para o setor privado também? Queria que o senhor aprofundasse um pouco nisso. Então, por exemplo, aquela senhora que tem uma barraquinha de cachorro-quente lá em Natal e vai na agência do Rio Grande do Norte de fomento pegar R$1.000, R$2.000 de microcrédito. Ela está acessando o nosso sistema. Foi financiar um Minha Casa Minha Vida na Caixa Econômica Federal. Está acessando o nosso sistema. Foi fazer um microcrédito, um treinamento, uma mentoria para uma nova empresa no SEBRAE. Está acessando o nosso sistema. Fazendo um mestrado, um doutorado na Federal do Rio de Janeiro. Se olhar ali no laboratório, na plaquinha está ali. Aqui tem FINEP, é o nosso sistema. Está importando equipamento via BNDES. Está acessando o nosso sistema. Então, nós estamos presentes, de fato, para financiar a semente, o adubo para a plantação de uma pequena propriedade lá em Recife, lá no interior do Pernambuco. Está acessando o nosso sistema. Nós somos os responsáveis por 45% de toda a massa de crédito que tem no Brasil. E a diferença entre esse sistema e o sistema privado é que, como ele é majoritariamente público e responde a programas de governo, ele tem taxas de juros mais baixos e os pagamentos são mais alongados, o tempo de pagamento é mais alongado. Então, quando você compra uma casa, a taxa de juros não é a taxa de juros do sistema normal, financeiro, né? Vai Minha Casa Minha Vida. E o tempo de pagamento é bem alongado. Né? Compra uma máquina agrícola, a mesma coisa, você tem uma taxa de juros mais baixa e um tempo mais alongado de pagamento, mais meses, mais anos para fazer pagamento. Então, essa é a grande diferença. Ele trabalha com taxas de juros mais baixas, porque ele atende a necessidades ou estratégias de governo, diferente dos bancos privados, e aqui não é uma crítica, é uma diferenciação, que atende às demandas das empresas e as empresas que estão ali para oferecer crédito para demandas individuais ou até de empresas, né? Mas que não são necessariamente programas de governo. Existe uma média, uma porcentagem de quão mais baixas são essas taxas que são oferecidas pelos bancos públicos? É muito variado. Mas, por exemplo, hoje a Nova Indústria Brasil, por exemplo, que o governo colocou uma disponibilidade de 342 bilhões de reais de 2023 até 2026. A taxa de juros hoje para esse programa é de 0,7% ao ano. Olha a diferença, é muito baixo. Né? Então, quando você aplica todas as taxas de seguro,
administração dos bancos, tudo isso que envolve, você tem uma diferença muitas vezes de custa um terço ou metade de um empréstimo, por exemplo, individual, ou no cartão de crédito, ou no cheque especial. É bem mais baixo mesmo. Uhum. Ótimo, bastante presidente. mais baixo. Vou ter que chamar um rápido intervalo, mas é bem rapidinho. Já já a gente volta com a nossa entrevista, não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista, continuando aqui o nosso bate-papo. Presidente, atualmente estamos vivendo, é nítido, uma crise climática com incêndios pelo Brasil inteiro, além de outros fenômenos climáticos que estão claros aí, né? As chuvas também no Rio Grande do Sul. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente de que forma as instituições financeiras do Sistema Nacional de Fomento trabalham para proteger o meio ambiente, se é que isso é feito de alguma forma. Existem muitas iniciativas de governo e que o sistema está envolvido, né? Obviamente há um descontrole já parece que já viramos o ponto, espero que não tenha virado o ponto de não retorno, né? Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando teve aquela enchente, o Sistema Nacional de Fomento foi fundamental para a retomada da economia e para o financiamento. Os primeiros dias, primeiras semanas da crise, passou tudo por dentro do nosso sistema, tanto através do BNDES, financiando microempresas, a FINEP, reconstituindo a infraestrutura de inovação e científica do local, o Banco do Brasil oferecendo crédito barato para a retomada do comércio, a Caixa Econômica agora está entrando na questão da reconstrução das casas, né? Então, o sistema ele foi a primeira reação às enchentes para a retomada da economia passaram por dentro do Sistema Nacional de Fomento, da nossa associação, dos nossos associados, nos reunimos e sugerimos ao governo, e estivemos com o governo, algumas medidas provisórias, inclusive, tiveram nossa participação na elaboração para responder às demandas da economia local, né? Recentemente, tem 2 semanas, estive conduzindo em Manaus um grande seminário com todos os ecossistemas lá científicos, de inovação, empresarial, das universidades, para pensar critérios de uma nova economia para a Amazônia. Nós precisamos de uma nova economia para a Amazônia, que considere a preservação do meio ambiente, a preservação das matas, dos rios, mas que, ao mesmo tempo, deem às populações lá existentes uma alternativa de vida, de ganhar a vida, de melhorar as suas vidas. E isso não tem como fazer se não passar por dentro do nosso sistema. Então, nós recentemente estivemos lá com todos os atores, estava o BASA, estava a agência de fomento do Amazonas, do BNDES, a FINEP, conversando e debatendo com a região alternativas da gente financiar uma nova economia, uma bioeconomia na região amazônica, preservando todo o ecossistema, o bioma amazônico. Isso terá que ser feito no Pantanal em breve, não tem outro jeito, né? O Cerrado também, que mudou muito a composição, a estrutura econômica e geográfica do Cerrado com a agroindústria, né? Então isso tudo passa necessariamente pelas nossas ações. Vou citar um exemplo que eu gosto muito de citar. Em Lucas de Rio Verde tem uma fábrica de etanol de milho. A FINEP está financiando um projeto nessa fábrica para capturar todo o gás carbônico que eles produzem quando queimam para fazer o milho, para fazer o gás carbônico, fazer o etanol, gera muito calor e muita fumaça. E vai capturar esse gás carbônico e enterrar no subsolo durante 55 anos. Né? Até lá, nós teremos tecnologias para transformar o gás carbônico em hidrogênio verde, por exemplo, ou amônia verde, que estão surgindo novas tecnologias. Então, esse é um recurso que sai do sistema e vai para ajudar a preservação, a mudança, essa transição ecológica, a transição energética que se chama. Então, boa parte, quando se fala assim, estamos num momento de transição energética, de descarbonização da economia. Eu diria que a grande maioria dos financiamentos e dos projetos que precisam de aplicação de recursos
passam por dentro do nosso sistema. Esse projeto que o senhor citou, né, na Amazônia, que depois pode ser ampliado ali para o Cerrado e para o Pantanal, em que pé ele está? Assim, eu entendo que ele ainda está sendo discutido, né? Mas a gente já consegue falar em datas para ele sair do papel, para ele começar a funcionar de fato? Acredito que o governo em breve anunciará isso, né? Eu não tenho um prazo que o governo vai definir isso, mas, por exemplo, nós temos uma infraestrutura científica muito boa em toda a Amazônia. Ela tem que ser modernizada. Nós precisamos, por exemplo, de biofábricas que consigam extrair as essências das folhas sem exportar as folhas para o exterior. E a gente só exporta a essência. Você agrega valor, gera empregos melhores na região. Temos que construir parques tecnológicos que envolvam essa juventude inteligente, criativa, inovativa que está surgindo com essas plataformas de tecnologia e preservem as pessoas trabalhando lá com inteligência, preservando o meio ambiente. Isso são iniciativas que precisam ser feitas, né? Então são ações que existe tecnologia, existem ideias, existem projetos e precisam ser aplicados com muitos recursos. É muito intensivo em investimento. E não tem como fazer isso se não for através de programas públicos que passam necessariamente pelo Banco do Brasil, pela Caixa, pelo BNDES, pelo BASA, pelo BNB, pela FINEP, por todo o ecossistema que permeia o que nós chamamos de Sistema Nacional de Fomento. Excelente, presidente. Quando for sair do papel, eu quero que o senhor traga aqui em primeira mão no JR Entrevista. Fica esse compromisso contigo. A gente vai para mais um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não saia daí. A gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Presidente, continuando aqui o nosso bate-papo, gostaria de retomar um pouco da sua expertise, da sua experiência. O senhor foi ministro de Ciência e Tecnologia do governo Dilma Rousseff. Atualmente é presidente, inclusive, da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que é a agência responsável pelo fomento no setor de inovação. Eu gostaria de aproveitar todo esse know-how para que o senhor trouxesse para a gente uma avaliação de como o senhor vê o momento atual da ciência brasileira, em que momento nós estamos e o que a gente ainda pode evoluir. Tainá, a ciência virou, assim, pauta de governo no Brasil nos anos 2000. No mundo todo, Estados Unidos, Europa, Japão, desde o pós-guerra, investiram muito em ciência e tecnologia como alavanca para o progresso, como sociedade, criando remédios, novas tecnologias, melhores alimentos, mais alimentos, etc. No Brasil, esse tempo demorou muito, né? Então nós temos uns 20 anos de aposta de governo efetivamente na nossa ciência. Hoje em dia, a nossa ciência é a 13ª mais relevante do planeta, né? Nós temos a 13ª produção científica do mundo. Há 20 anos atrás éramos os 21º, né? Então isso avançou bastante no Brasil. Temos que avançar muito mais. Tivemos um período ruim de investimento na área, mas retomamos agora no governo Lula com programas bastante ousados, né? Para você ter uma ideia, a FINEP em 2022 teve uma execução orçamentária de 5 bilhões de reais. Em 2023 nós saltamos para 10. Esse ano vamos executar 13 bilhões de reais e o ano que vem a previsão é 20 bilhões de reais. Estamos falando de aplicação pura em infraestrutura científica e investimento em empresas inovadoras. Isso muda o futuro do Brasil. A tendência é mudar muito fortemente, porque são investimentos muito intensivos em programas que envolvem empresas, envolvem universidades, o sistema de pós-graduação brasileiro, retomada dele, que ele é muito importante. Mas temos alguns gargalos, né? Vou fazer uma comparação, né? Nós temos 800 pesquisadores no Brasil por 1 milhão de habitantes. Israel tem 7.000 pesquisadores por 1 milhão de habitantes. A Coreia tem 4.000 pesquisadores por 1 milhão de habitantes. Nós temos 800. Então nós temos um caminho muito longo ainda para estabelecer um sistema, uma infraestrutura científica e de formação de ciências. E de incentivo também, incentivo que consiga competir com o mundo de maneira igual. Isso significa o quê? Muita educação básica, mas também muita graduação, muita faculdade, muita universidade pública, muita engenharia, muita química, muita física, né? Muito ensino técnico, porque você tem uma base boa para o ensino superior. Então isso é um desafio enorme do Brasil, que resolve rápido, não. Isso é décadas de incentivo, de investimentos constantes. Então, esse é o trabalho que nós fazemos hoje, né? Eu fui ministro, fiquei um período ministro, então eu tive a oportunidade de conhecer todo o ecossistema
de inovação e científica no Brasil naquele tempo, continuei atuando no setor, agora voltei pela FINEP, que é a principal agência de fomento na área, e eu sou muito otimista, assim, dizer assim, está bom? Não. Mas a perspectiva, ela é muito boa do que nós fomos, para que chegamos, e a perspectiva para onde vamos é bastante razoável, né? E não existe, a gente acompanha, a gente vê, né, uma nova semente, um novo adubo, um novo alimento, um novo remédio, uma nova vacina, um novo equipamento, tudo é investimento pesado, né? A gente usa os smartphones. Os smartphones, eles têm 12 grandes tecnologias que foram financiadas em algum lugar do mundo com dinheiro público, como a tela sensível, por exemplo, como a internet, né? Como as baterias pequenas, né? Isso tudo são os números randômicos, né? Isso tudo, em algum momento, algum governo financiou isso em alguma universidade. Depois, o gênio de Steve Jobs botou tudo no mesmo lugar e inventou um telefone que agrupa isso tudo e mudou nossas formas de você estar vendo isso aí. Sim, Toda sim, tua sim. pauta está no teu telefone, né? Isso é ciência, pura ciência. Nós já somos dependentes, né, Somos gente? dependentes. Desses Mas eu sou aparelhos, bastante inclusive. otimista. Temos uma perspectiva boa no médio e no longo prazo para a ciência brasileira. Eu entendo que pela nossa conversa, né, para a gente chegar nesse local ideal, passa por uma reestruturação da educação mesmo, né, no país. Fundamental, é fundamental. Fundamental. A educação básica, também, assim, a educação básica nossa, o IDEB na pizza mundial é baixa. A gente não pode esquecer que a universalização da educação no Brasil ocorreu nos anos 90. Até então, nós tínhamos um número de analfabeto muito grande e uma parcela enorme da população que não tinha acesso à educação gratuita, né? A educação, antigamente, as escolas eram melhores, não, as escolas eram menores, era menos gente estudando. Hoje em dia, nós estendemos a base de acesso. Precisamos agora, a gente conseguiu universalizar o acesso, temos que agora universalizar a qualidade. Isso não se faz de um dia para o outro. Isso é um procedimento de muito longo prazo. E melhorando a educação básica, se melhora o ensino médio e automaticamente se eleva a qualidade de ensino superior, né? Então isso é um desafio. O Brasil tem que ter programas de médio e longo prazo para isso aí. Mas a perspectiva, eu diria que é melhor. Nós temos menos analfabetos, temos mais gente no ensino superior e crescendo a nossa base de pós-graduações, mestrados, doutorados e pós-doutoramentos, o que é fundamental para uma ciência sólida, uma perspectiva boa para a inovação no Brasil. Com certeza. O governo Lula recentemente ampliou o programa Nova Indústria Brasil em mais de 40 bilhões de reais. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco sobre como que esse montante vai ser positivo, qual que é a importância dessa nova fase. Então, Tainá, o PIB mundial da manufatura, do que é a indústria, é 19%. O PIB da manufatura no Brasil é 11%. Então, a nossa indústria, ela tem menos relevância dentro da nossa economia que ela poderia ter. O que é a Nova Indústria Brasil? É um programa para ampliar a presença da indústria na economia brasileira. Ao mesmo tempo, preservando a nossa matriz energética, uma matriz energética limpa, de baixo carbono. Então, se conseguir crescer, produzindo mais energia, industrializando mais o país, preservando o meio ambiente. Isso é um desafio enorme. Você tem que fazer dois movimentos juntos. Ao mesmo tempo, é descobrir quais são as nossas vocações. O que o Brasil tem de bom para oferecer ao mundo? O Brasil tem uma boa medicina, pode oferecer, tem uma boa base de medicina. Tem muita biomassa, né, que a produção de alimentos ela gera muitos detritos, muitas sobras, e a biomassa pode gerar energia limpa, pode gerar amônia verde, hidrogênio verde, né, polímeros para substituir o petróleo na produção de plásticos naturais, né, biodegradáveis, né? Ou seja, o Brasil tem muitas coisas interessantes a oferecer para o mundo. A gente pegar isso que aquilo que eu falei, a bioeconomia na Amazônia, né? O Brasil tem muita coisa a oferecer ao mundo. Tem que pegar isso que nós temos, transformar isso, potencializar isso na nossa indústria, né? E oferecer ao mundo isso, gerando melhores empregos, uma perspectiva de economia melhor para o Brasil. Isso é um movimento que tem que ser feito, não tem jeito. Então, o governo havia disponibilizado, através da FINEP e do BNDES, 300 bilhões de reais para os 4 anos do governo Lula. Recentemente, nós percebemos que o programa está dando certo
e há uma demanda das empresas por inovação, por financiamento, por retomada da produção industrial no Brasil. Então, ampliamos agora, recentemente o governo ampliou colocando o BASA e o BNB no programa para mais 42 bilhões de reais, e em breve, talvez, entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica também, vamos ampliar ainda mais. A perspectiva é muito boa. E eu vou dizer assim, só um dos resultados que nós queremos em 2033 é que 70% do consumo do SUS, Sistema Único de Saúde, seja produzido no Brasil. Se a gente produzir 70% dos remédios, dos equipamentos, de tudo que o SUS consome na rede pública de saúde dentro do Brasil, para reduzir a dependência externa. E citando um caso, durante a pandemia nós não tínhamos IFA, nós não tínhamos vacina, e nós não tínhamos respiradores mecânicos, não tínhamos máscaras, não tínhamos luvas, tínhamos que importar tudo da China, da Índia e outros países. Nós queremos, com a Nova Indústria Brasil, dar ao Brasil autonomia para sustentar aquilo que é essencial para ele. Produzir alimentos suficientes para a nossa população, de boa qualidade, produzir remédios para a população, atender o SUS, e, ao mesmo tempo, preservar a nossa base de produção de energia, que é de baixo carbono. O Brasil tem a matriz energética mais limpa do planeta, é preservar isso. E energia é intenso, não tem jeito, você vai botar um carro elétrico ou um carro híbrido, você tem que ter mais energia. Sim. Você vai botar mais máquinas funcionando, tem que ter mais energia. Sim. Mais computadores, mais energia. Mais telefones, mais energia. Né? E como a gente amplia essa base de produção de energia, preservando ela de baixo carbono. Então, a Nova Indústria Brasil é esse conjunto de ações aí que nós estamos tocando. Presidente, agora eu gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho mais na economia. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa tendência, né, de elevação da taxa de juros e como ela afeta a economia, trazendo um pouco da sua avaliação mesmo. Isso é vamos dizer assim, um gargalão no Brasil. Né? Estamos fazendo a reforma tributária, que já era um grande gargalo, está andando bem, vai regulamentá-la até o final do ano, para funcionar a partir de 2028, mas a taxa de juros alta, ela afeta tudo, né? Afeta a pessoa que vai fazer compra, que vai gastar no cartão de crédito, que vai entrar no cheque especial. Esse é o que a gente vê no nosso dia a dia, mas ela afeta a macroeconomia, porque todos os governos são financiados, eles giram dinheiro que chama-se a dívida pública. Todos os governos têm uma dívida pública muito grande, porque ele precisa se autofinanciar o tempo todo. Ele não produz impostos suficientes para manter a máquina funcionando, então tem que buscar juros. Então, tem que buscar recursos emprestados. E aí, quando a taxa de juros é muito alta, o governo paga muito juro. Esse dinheiro que ele paga de juros sai da onde? Da Previdência, do sistema de saúde, do sistema educacional. Então, a taxa de juros não é só uma bandeira alta, não é só uma bandeira para ficar esbravejando contra o Banco Central, não. É porque ele afeta o dia a dia das pessoas. Sequências. E o que acontece, e o outro efeito muito ruim, é que como a taxa de juros é alta, muitas vezes o empresário prefere deixar o dinheiro aplicado no sistema financeiro do que construir uma nova fábrica. E aí ele deixa de gerar emprego, porque é mais cômodo ele deixar o dinheiro aplicado ali. Ou a pessoa tem, ao invés de comprar uma ação na Bolsa de Valores que vai melhorar o ranking da empresa, que vai ampliar o tamanho das empresas, deixa ali no banco aplicado em longo prazo, que é a taxa de juros. Então também tem esse reflexo que torna a economia mais preguiçosa, né? Vamos dizer assim, mais financiarizada. A nossa economia é excessivamente financiarizada. E para a gente colocar ela no dia a dia do cidadão, os recursos financeiros totais, nós temos que tirá-lo dentro do banco, colocar no mundo real. E colocar no mundo real é produção agrícola, produção de alimentos, produção nas fábricas, né? Carros, geladeiras, televisores, aparelhos, enfim. Né? E isso a gente só consegue se tirar o dinheiro, botar o sistema financeiro para rodar. Então, os juros, eles impactam na máquina pública, porque gasta mais pagando juros, mas impactam no dia a dia das pessoas que têm menos emprego. E também quando vai tomar um financiamento, qualquer que seja, vai pagar um juro mais elevado, vai comprar uma roupa, vai comprar um carro, enfim, vai pagar um juro, fazer uma viagem com a família, vai pagar um juro mais elevado. Então, o ideal para o Brasil, que está com a inflação controlada, está na meta da inflação, tem um crescimento econômico controlado, seria, de fato, uma queda nas taxas de juros com algum nível de velocidade. É o desejável na minha avaliação.
Presidente, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas o senhor tocou em um ponto que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais com o senhor, que é sobre o término da regulamentação da reforma tributária, que isso deve acontecer até o final do ano. O senhor acredita que isso vai de fato acontecer, mesmo com eleições municipais aí em vista, sucessão aí nos bastidores, né, na discussão política? O senhor acredita que essa discussão, a reforma tributária, né, vai ser finalizada ali internamente no Congresso Eu Nacional? acredito e vai. A gente conversa muito com os parlamentares, eu estou dentro do governo e a gente conversa com os parlamentares. O governo tem uma prioridade nisso, é uma prioridade máxima, né, a aprovação da regulamentação. O Congresso vai fazer, tem interesse em entregar isso à população brasileira e é o momento, né? Você que viaja para o exterior, você sabe que o sistema de impostos fora daqui é bem mais simples. Você tem um imposto de valor agregado, vai reduzir muito o impacto dos impostos no dia a dia do cidadão, das pessoas, né? É uma necessidade do Brasil. E eu tenho uma confiança muito forte de que nós teremos até o final do ano essa regulamentação. Depois vai ter a discussão da regulamentação dos impostos sobre a renda, que é outra pedreira, que é outra pedreira. Reforma. Mas agora estamos trabalhando no consumo e a produção, que é o primeiro impacto sobre a vida do cidadão, é esse, né, que traz benefício direto. Depois a renda, que é outra questão. Mas essa parte do consumo e da produção, a regulamentação disso até o final de ano está aprovado. Reforma da renda só ano que vem, né? Isso é uma longa batalha, né? Não será fácil. Presidente, o Plano Safra foi anunciado em julho com um recorde de 475 bilhões de reais para a produção agrícola e as instituições financeiras representadas pela BDE correspondem à maior parte desse crédito. Como que o agronegócio brasileiro cresceu tanto? Queria que o senhor trouxesse assim um panorama para a gente. Dois eixos centrais. Primeiro, o investimento em pesquisa, Embrapa e boas universidades que pesquisam sementes, adubos, né, sistemas de irrigação mais eficiente, etc. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato, em 2003, o Lula criou o Plano Safra, que virou um projeto, deixou de ser um projeto de governo para ser um projeto de Estado, né? Então, todo ano, o governo financia a produção, porque qual é o problema da agricultura? Você começa a plantar e só vai colher daqui a 4, 5 meses. E só vai receber esse recurso daqui a 6, 7 meses. Alguém tem que financiar essa cadeia. A compra da semente, a compra do adubo, a manutenção do equipamento, o pagamento dos salários das pessoas envolvidas, né? Toda essa cadeia precisa ser alimentada com recursos. Então, quando o governo entra com o Plano Safra, ele financia essa cadeia longa. E o agricultor, no final, ele recebe o recurso e paga o banco, né, aos bancos. Então, por isso ela é tão relevante, por isso que ela deu certo. Porque o governo banca, ele antecipa a receita do agricultor, ou das empresas agrícolas, das cooperativas. E o Sistema Nacional de Fomento é o grande duto, o grande distribuidor desses recursos, porque ele está lá na ponta. O crédito cooperativo, a Agência do Banco do Brasil, a Agência da Caixa Econômica, né, a Agência Estadual de Fomento, o BAS, o BNB, eles estão lá na ponta conversando com o agricultor, né, financiando o agricultor, né? E aí você permite que ele, mesmo tendo perspectiva de renda, ele já tem a perspectiva de quando vai ser o preço da soja dele daqui a 6, 7 meses, o banco já antecipa a receita dele, uma parte da receita, ele põe a máquina para funcionar, a roda para funcionar, sobrevive nesse período, mantém a qualidade de vida da sua família, do seu entorno, do seu ecossistema, e depois o dinheiro retorna. Por isso ele é tão importante para o Safra. E a Nova Indústria Brasil, ela obedece exatamente essa lógica, de você financiar a cadeia, né? E aí você permitir que funcione. Então o Plano Safra é um plano inteligente, funcional, o mundo funciona assim, o Brasil tem a partir de 2003, isso esse ano 370 bilhões, 470 bilhões, né? Mas mais de 300 bilhões desse recurso passou por dentro do nosso Sistema Nacional de Fomento, que é o nosso orgulho. Excelente. Para a gente encerrar, queria que o senhor trouxesse para a gente qual que é o atual momento da indústria brasileira, qual que é a estratégia para a indústria a longo prazo? Retomar a produção, modernizar ela, o que a gente chama de digitalizar ela, ou seja, melhorar os processos, transformar, mecanizar os processos. Vou te falar uma coisa assim, que é uma coisa que parece um detalhe. A nossa lei, quando você compra equipamento, você vai depreciando ele ao longo de 15 anos. Só que as máquinas elétricas, eletrônicas, elas não duram 15 anos.
Então, o que acontece? Usou 2, 3 anos, você tem que se desfazer dessa máquina. O que acontece? Tem que lançar um prejuízo na contabilidade da empresa. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo, uma legislação, uma mudança boba, é depreciação antecipada. É permitir que os contadores lancem na contabilidade das indústrias a depreciação em 2 ou 3 anos, para que a empresa possa colocar isso no seu custo, depois renovar o seu equipamento. Só isso vai gerar um momento de explosão de venda de motores elétricos, por exemplo, no Brasil. Isso aí com detalhes que você precisa acertar, né? Que você automatiza, melhora a produção e menos consumo de energia, menos ruído, menos espaço, né? Então, essas são ações que nós estamos fazendo através da NIB, a Nova Indústria Brasil, e ao mesmo tempo também colocando recursos muito baratos para quem quer melhorar os seus processos, quem quer melhorar os seus produtos. Uma empresa, por exemplo, que processa frango para congelar e ele pré-cozinha e exporta para a Europa, por exemplo. A gente financia para melhorar essa produção do frango e exportar um frango mais saudável e uma produção mais barata. Isso a gente faz, né? A produção, agora lançamos uma linha para financiar fábricas de combustível de avião sustentáveis, os SAFs, né? O Brasil tem muito etanol, né? E a Europa criou um critério que a partir dos anos de 2040, aviões só vão sobrevoar sobre a Europa se usarem combustível sustentável. Nós precisamos produzir esses combustíveis, então nós lançamos, a BNDES e FINEP lançaram há poucos dias um programa de 6 bilhões de reais para financiar indústrias para produzir combustível sustentável para avião. Então você vê que tem uma série de ideias boas que nós podemos suprir, atender o mundo com a nossa indústria, com a nossa base econômica. E a Nova Indústria Brasil vai por esse caminho aí. Celso Pancera, presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui no JR. Eu que agradeço a recepção, o momento de falar e sempre à tua disposição. O prazer é todo nosso, muito obrigada. As portas sempre estarão abertas ao senhor. E, claro, obrigada a você também pela sua presença. Até uma próxima. Tchau, tchau.